estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é sábado, dia 13 de setembro de 2025. Vamos iniciar agora os nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque é para o julgamento do ex-presidente. Aqui diz que a pena de Bolsonaro deve permitir regime semiaberto a partir de 6 anos de prisão. E essa decisão sobre onde o ex-presidente vai cumprir pena por tentativa de golpe de Estado cabe a Moraes, que é o relator do caso. E entenda também o saldo e os próximos passos do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Também temos aqui um próximo destaque, que os votos do julgamento de Bolsonaro expõem Alexandre de Moraes incisivo e o Fux bacharelesco. E o governo decide deixar Bolsonaro em segundo plano e vai mirar Tarcísio e popularidade de Lula. É que diz que o Mauro Cid avalia se mudar para os Estados Unidos ou trabalhar como consultor após ficar livre de prisão. E ainda sobre o julgamento, Brasil pune golpe de Estado por menos tempo que outros países e anistia tentativas fracassadas. Legislação e história nacional são complacentes, dizem os especialistas. Como a gente consegue observar aqui ao lado, neste infográfico, sobre a pena máxima por tentativa de golpe de Estado em anos. E aqui ele reúne alguns países. Aqui diz que o Brasil é um dos que pune com menos anos tentativas de golpe se comparado a países democráticos com proximidade geopolítica. E ainda sobre a política nacional, sustentação oral de Fux supera romances de Machado de Assis e uso Lusíadas em número de caracteres. Como a gente consegue observar aqui algumas obras, eles fazem essas comparações. Já no próximo destaque, é um texto de Oscar Vinhena e Théo Dias. Eles escrevem o seguinte à Folha de São Paulo: o custo da deslealdade à democracia do Brasil. Condenação representa um passo importante na interrupção do legado de impunidade. E mais abaixo, um destaque do Caderno Todas, temos aqui a história de um projeto que oferece a reabilitação gratuita a pacientes que retiraram a mama no SUS. E Fisionco é o nome do projeto, existe há 3 anos em São Paulo e atende mulheres que fizeram mastectomia. Ainda falando sobre saúde pública, o Folha nos traz aqui este assunto. 4 hospitais públicos de São Paulo ficam entre melhores do mundo em um ranking internacional. E o levantamento da revista Newsweek avalia as instituições de saúde em cada especialidade. Já sobre tecnologia, que é o nosso próximo destaque deste sábado. O novo iPhone 17 está caro? E veja dicas para melhorar um celular antigo e evitar aí um custo elevado. Prolongar a vida útil de um aparelho celular é útil para o bolso e para a saúde do planeta. E mais um destaque para mudanças climáticas. Aqui diz que Petrobras e Vale aparecem em estudo que responsabiliza empresas por ondas de calor. Pesquisa mostra como eventos ocorrem devido às emissões de grandes companhias. Na área da música, temos aqui que o grupo Backstreet Boys abraça a cafonice e viaja para tempos mais simples no festival The Towns, ou melhor, The Town. Já na seção Pare para Ler, é o Guia de Beleza Negra. Saiba como as tranças no cabelo resistiram à passagem do tempo e se reinventaram aqui no nosso Brasil. E essas tranças vão além da estética e foram legitimadas pelo movimento negro como um símbolo de construção de identidade. No Caderno Todas, Marilis Pereira Jorge escreve aqui o seguinte assunto sobre política. Foi uma mulher a responsável pela condenação de Bolsonaro. E neste texto ela faz aí a menção à ministra Carmen Lúcia. E o próximo assunto. Mulheres largam o anticoncepcional por influência das redes sociais. Já nos destaques da economia, primeiro diz que as grandes empresas de energia solar enfrentam atrasos em aprovações nos Estados Unidos.
Departamento do Interior do governo Trump não tem concedido licenças para projetos. E falando sobre Trump, o próximo assunto é um destaque para o governo dos Estados Unidos. A diretora do Fed declarou o imóvel em Atlanta como casa de férias, de acordo com documentos. E a informação pode contrariar a sustentação para Donald Trump demitir Lisa Cook. O próximo destaque, Lei Magnitsky, prejuízo nos Correios e hackers contra o Pix. Veja a quarta edição da Celeva Call. E esse bate-papo discutiu possíveis desdobramentos econômicos da condenação de Bolsonaro. Já na política nacional, temos aqui outro destaque que o vice-presidente do PT declara apoio a ex-interventor para governo do Distrito Federal. O Washington Quaquá disse que vai defender a aliança em torno da candidatura de Capelli. Agora, nos destaques do cotidiano, temos aqui o primeiro assunto, que é para caso de racismo. A frase "vidas pretas matam" é pichada várias vezes em prédio da Universidade Federal de São Paulo. E essa mensagem racista foi encontrada na sede do Diretório Central dos Estudantes na universidade. Agora em Pernambuco, diretora de hospital reforça que a mãe de Alícia, de 11 anos, deixou o local com a garota sem autorização. E em São Paulo, polícia militar atira e mata suspeito de tentativa de roubo de aliança na zona sul da capital paulista. Esse caso aconteceu na estrada de Itapecerica, perto de terminal de ônibus, na manhã de ontem, de sexta-feira, dia 12 de setembro. Os destaques internacionais deste sábado, primeiro é para os Estados Unidos. Aqui diz que o Charlie Kirk morreu baleado, mas os seus apoiadores continuam defendendo o porte de armas. Inclusive, Trump voltou a culpar a esquerda por morte de Kirk e defende os radicais. No próximo destaque, a agência de inteligência de Israel não aprovou o ataque de Netanyahu contra Catar. Mossad havia planejado a operação visando o Hamas, mas recusou-se a executá-la. Na editoria de esportes do Folha de São Paulo, ONU vê alta demanda por hospedagem e sugere cortes na própria delegação. Chefe diz para participantes garantirem reservas o mais rápido possível. Já na editoria de esportes, Caio Bonfim é prata na marcha atlética no Mundial de Tóquio, no Japão. O medalhista olímpico em Paris, atleta chega à sua terceira medalha em mundiais. E aqui o Folha de São Paulo nos traz as 5 matérias mais lidas pelo público. O primeiro assunto é para a violência. Doce e educada, menina espancada em Pernambuco andava com a sua irmã gêmea e estava sempre arrumada. E aqui é o caso da Alícia, de 11 anos de idade. Já a segunda matéria mais lida é para o julgamento do ex-presidente. O Michel Temer diz que voto de Fux é fundamental para Bolsonaro e que Tarcísio não foi feliz ao atacar Moraes. Na próxima matéria, Moraes condena generais, diz ter apreço pelas Forças Armadas e que teve apoio de militares. Também temos a matéria mais lida, que é também, mais uma vez, para o julgamento do ex-presidente. Aqui diz que a pena de Bolsonaro deve permitir regime semiaberto a partir de 6 anos de prisão. E a quinta matéria mais lida, funcionária vítima de vídeo racista em farmácia é indenizada. Disseram que ela estava escurecendo a nossa loja. E por último, nos 2 destaques da cultura, temos aqui sobre filmes. O Agente Secreto abre o Festival de Brasília em clima de política. Sessão teve discurso sobre condenação de Bolsonaro e a longa pode representar o Brasil no Oscar. Já na sessão multitela, temos aqui Pharrell Williams e Andrea Bocelli, que vem na TV e no streaming neste sábado. Já na capa do jornal Estado de São Paulo, temos aqui estes 3 destaques para este fim de semana. Primeiro vai falar sobre nutrição no caderno Bem-Estar. Pão não é o vilão, ele pode estar em seu cardápio e conheça também as melhores opções. No caderno de cultura,
comédia para falar de temas delicados. E o filme Sonhar com Leões traz lições sobre essa questão. Na editoria de Economia e Negócios, brasileiro busca mais preço do que marca. Ele está entre mais infiéis do mundo. Já a manchete de hoje é para a política nacional. Aqui diz que o placar de julgamento acelera a execução de pena de Bolsonaro. Condenação por 4-1 reduz alternativas de recursos da defesa. A condenação por 4-1 na primeira turma do STF reduziu as alternativas de recursos para a defesa de Jair Bolsonaro. E o ex-presidente pode começar a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão ainda em 2025, de acordo com especialistas ouvidos. Há 2 possibilidades imediatas de recurso. A primeira são os embargos de declaração para solicitar esclarecimentos sobre a decisão. A segunda seriam os embargos infringentes, que permitem reabrir o julgamento quando a decisão não é unânime, levando o caso para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Decisões recentes da Corte, entretanto, exigiram um mínimo de 2 votos divergentes para os embargos infringentes. A margem pequena para recursos deve acelerar o trânsito em julgado e o início da execução da pena. E como uma repercussão aí desse julgamento no STF, temos aqui outro destaque, que o subsecretário chama a sentença de perseguição e censura. E uma nota em destaque do Estadão deste sábado diz o seguinte: Bolsonaro, um cadáver insepulto. Já no próximo destaque é sobre os Estados Unidos, a violência política que acomete ali o país norte-americano. Acusado de matar ativista, é preso e pode ser condenado à morte. Tyler Robinson, de 22 anos, foi denunciado por pessoas próximas e detido em Utah, a mais de 400 quilômetros de onde matou Charlie Kirk na quarta-feira. E como efeito colateral, Trump culpa mais uma vez a esquerda radical e promete uma punição. Falando sobre saúde mental, nós estamos aqui no Setembro Amarelo. Aqui diz que uma campanha tenta frear alta de suicídios nas Américas. O continente foi a única região do mundo que teve um aumento de casos desde os anos 2000. E por último, temos aqui um destaque: veículos de luxo, obras de arte e uma fraude no INSS. Polícia Federal prende careca do INSS, prendeu o careca do INSS e um suspeito de ser sócio oculto de uma das associações investigadas e apreende bens desse advogado. O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como Careca, apontado como um dos chefes do esquema de desvios fraudulentos em aposentadorias e pensões, ameaçou de morte um ex-funcionário para que não delatasse esse esquema, segundo a investigação da Polícia Federal, e estaria preparando fuga para os Estados Unidos. E nesta imagem podemos ver aqui a operação da Polícia Federal dentro aí do apartamento. Aqui diz motos, uma Ferrari e até réplica da McLaren usada pelo Ayrton Senna em 1993 na Fórmula 1 foram apreendidos pela Polícia Federal na casa aí do suspeito. Já no Jornal Globo, na manhã deste sábado, temos aqui a manchete que é para a política, sobre o julgamento da trama golpista. Defesas mapeiam recursos para evitar regime fechado e reduzir as penas. Advogados usaram embargos para tentar diminuir a punição, enquanto o estado de saúde será argumento para pedir a prisão domiciliar. Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 aliados pelo Supremo Tribunal Federal na ação da trama golpista de 2022, advogados traçam 2 estratégias principais para reduzir os danos dos réus. Assim que o acordão do julgamento for publicado, as defesas apresentarão embargos de declaração
para questionar eventuais contradições ou imprecisões dos votos, na expectativa de conseguir alguma diminuição dessas sentenças. A outra frente será na forma de execução das penas. Os advogados, como no caso de Jair Bolsonaro, usaram o argumento da saúde fragilizada do réu ou de idade avançada em busca de obter aval para uma prisão domiciliar. E sobre os próximos passos. As forças vêm em página virada e devem julgar a expulsão de réus. No editorial em destaque do jornal O Globo, eles escrevem o seguinte: condenação honra a Constituição e a democracia. Agora, mais uma vez, na Editoria Brasil, temos aqui um caso sobre uma McLaren no meio do caminho, como vimos anteriormente no Estadão. A réplica do carro usado por Ayrton Senna em 1993 foi um dos bens apreendidos pela Polícia Federal na casa do empresário Fernando Cavalcante, em Brasília, na operação contra desvios do INSS. A Polícia Federal também prendeu Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e Maurício Camisotti, suspeitos de fraudes envolvendo o Instituto. E como entrevistas em destaque, nesta manhã temos aqui 2 entrevistados. Primeiro é o Marcos Sanches, ele que é o vice-presidente da farmacêutica EMS, que inclusive é uma gigante brasileira de genéricos. Na oportunidade, ele diz o seguinte: vamos oferecer uma caneta acessível. E o vice-presidente também fala do investimento da empresa na tecnologia das canetas emagrecedoras e conta sobre os planos para um concorrente direto e mais barato do Ozempic, cuja patente cairá em 2026. E outra entrevista é com o comentarista Felipe Melo. Ele diz que serei treinador e vou começar fora do país. Ele, que também já foi jogador, mira nova carreira em times de fora. Na oportunidade, ele disse o seguinte em entrevista: não quero ficar na beira do campo e ter gente atrás xingando e xingando. Já no Rio de Janeiro, a LERJ infla lista de patrimônio cultural com títulos simbólicos. A Assembleia deu honraria de patrimônio cultural e imaterial do Estado a 34 propostas neste ano, num amplo arco que inclui feiras, companhia de dança, restaurante e clube. Título é somente simbólico, sem proteção efetiva do bem, se processo não passar pelo INEPAC. E aqui um destaque especial do segundo caderno é sobre Sonhos de uma Revelação. Uma das protagonistas de Três Graças, que é a próxima novela das 9 horas, Alana Cabral, de 18 anos, prepara-se para estrear o folhetim de Agnaldo Silva e mira até o Oscar ao falar de futuro. E ela disse que minha própria história é inspiração para mim. Na economia, temos aqui um destaque no Globo que o dólar cai a R$ 5,35, que é o menor patamar em 13 meses. Para os analistas, queda reflete perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos na próxima semana e a condenação de Bolsonaro com um cenário eleitoral mais estável para 2026. E um destaque internacional, o suspeito de matar influencer nos Estados Unidos se entrega à polícia. O atirador, de 22 anos de idade, teria confessado o crime ao próprio pai, que o reconheceu nas imagens divulgadas pela polícia. E essas acusações podem resultar até em pena de morte. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui na capa do Jornal Globo na manhã deste sábado, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a
emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí! Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Dando continuidade nos destaques da capa do Jornal Globo, na manhã deste sábado, temos aqui um destaque para a inflação da hospedagem. ONU terá delegações reduzidas na COP30. Diante da crise de hospedagem em Belém, a agência recomendou aos chefes do sistema ONU e às organizações parceiras que diminuam as equipes. E por último, sobre disputa agora de mercado, gigante chinês do fast food chega ao Brasil. Maior que McDonald's, Starbucks, Subway e KFC em número de lojas, a Mixur, que vende sorvetes e bebidas à base de chá, chegará em breve a São Paulo. Agora no Correio Brasiliense, temos aqui estes 2 destaques no alto da capa. O primeiro é na área da política. Anistia abre nova frente de batalha. Após a condenação de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão e consequente inviabilização do ex-presidente como candidato, aliados vão concentrar esforços no PL para anistiar os golpistas. A estratégia é conquistar o Centrão e convencer os presidentes do Senado e da Câmara. E a Embaixada dos Estados Unidos sobe o tom de críticas. Já neste destaque, temos aqui mais uma vez sobre o INSS, que a Polícia Federal amplia cerco, faz prisões e vê dinheiro do Instituto gasto com luxo. Carros importados, quadros e esculturas de pintores famosos, relógios de grife e estoques de bebidas importadas foram recolhidas ontem pela Polícia Federal em mais uma fase da operação que apura desvios bilionários de benefícios de aposentados e pensionistas da Previdência Social, alvo também de uma CPMI no Congresso. Houve 2 pedidos de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Suspeitos de serem peça central do esquema, o Antônio Carlos Camilo Antunes, este que está na foto à direita neste destaque, que é conhecido por Careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti, foram detidos em Brasília e em São Paulo, respectivamente. A nova fase da investigação, chamada de Operação Cambota, seguiu o caminho de transferências bancárias feitas pelos 2 para o renomado advogado Nelson Williams. Agentes federais estiveram em endereços de Williams, na capital paulista, e de Fernando Cavalcante, que é um ex-sócio dele em Brasília, e encontraram diversos objetos valiosos que foram apreendidos. Como a gente consegue observar nestas imagens, uma Porsche e a réplica de um F1 de Ayrton Senna. E ainda na política, temos aqui um destaque para o legado de JK. Os 123 anos de nascimento do fundador da capital foram lembrados numa homenagem no Memorial JK. E sobre meio ambiente,
temos aqui uma entrevista que aconteceu ao CB.agro sobre bioma mais ameaçado. O engenheiro florestal Bruno Walter alertou para o abandono do cerrado. E sobre a inteligência artificial na fiscalização. No CB.poder, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Manuel de Andrade, informou que a Corte usará a inteligência artificial para modernizar os processos. E o Conselho avalia que a nova tecnologia não ameaçará empregos aqui no país. Um destaque internacional: suspeito de matar Charlie Kirk é preso. Após ser reconhecido pelo pai em imagens exibidas pela polícia dos Estados Unidos, Tyler Robinson, de 22 anos, foi convencido a se entregar. Ele teria assassinado o ativista conservador aliado de Trump durante um evento em Universidade de Utah. Se condenado, Tyler poderá enfrentar a pena de morte. E aqui também temos, na área de cultura, nas telas Pra Valer. O festival abre as mostras competitivas desta edição e vão passar pelo Cine Brasília obras com temáticas desde histórias LGBTQIAPN+, a abordagens políticas. O documentário chamado Morte e Vida Madalena abre a disputa entre os longas. Nos curtas, Sophie e Logos completam a noite. E por último, na área de esportes, temos aqui o destaque que 407 dias depois do pódio nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o brasiliense Caio Bonfim termina em segundo lugar no Campeonato Mundial de Atletismo lá em Tóquio, no Japão, numa prova inédita para ele na marcha atlética, que foi de 35 quilômetros. Especialista nos 20 quilômetros, ele tentará um novo pódio no próximo dia 19. E em entrevista, ele disse que eu sabia que poderia chegar longe. Já no jornal cearense O Povo, temos aqui a manchete, que na verdade é uma reportagem. Petrobras reclassifica Lubinor para que permaneça em Fortaleza. Classificada como nociva ao meio ambiente, a refinaria se enquadra no quesito previsto no plano diretor da cidade para que seja retirada do Porto do Mocuripe. O presidente do IPLAN, Arthur Bruno, diz que martelo sobre permanência será batido hoje e está um passo da decisão final. Na editoria de economia, na vitrine. Economia criativa movimenta 100 bilhões de reais e mira outros países. E aqui nesta imagem temos, por exemplo, a história do escultor mestre Jim Alves, natural de Cariri, expôs no Carrossel do Louvre, na França, e exporta para países como Bélgica e até os Estados Unidos. Na política, previsão de início da pena de Bolsonaro é até dezembro. Em cidades, facção arrecada mais de 500 mil por mês, diz um delator. Na editoria Vida e Arte do Jornal Globo, ou melhor, do jornal cearense O Povo, Rock Doido, disco de Gabi Amarantos exalta o Pará e a festa de aparelhagem. Em esportes, temos aqui dois destaques. O primeiro, Fortaleza tem estreia de novo técnico em duelo decisivo com vitória pela Série A. E o próximo assunto é dizendo que o clássico rei do futsal é cancelado com 6 minutos após briga generalizada entre torcidas. Isso aqui aconteceu no ginásio Paulo Sarazate ontem. Já na economia, por último, temos aqui o seguinte destaque sobre o efeito do tarifaço. Exportações cearenses caem 46,3% em um mês. Agora, no valor econômico desta manhã de sábado, temos aqui um destaque do Judiciário, que o STM julgará a perda de patente de Bolsonaro e militares condenados por tentativa de golpe. Alexandre de Moraes já determinou que o Superior Tribunal Militar, que é o STM, seja oficiado sobre decisão do Supremo Tribunal Federal pela condenação do ex-presidente e generais.
E os condenados por golpe devem começar a cumprir as penas a partir do mês de dezembro deste ano. E Mauro Cid solicitou ao Supremo Tribunal Federal para retirar a tornozeleira e devolver o seu passaporte. E como repercussão, o governo Lula espera mais sanções dos Estados Unidos, mas restritas. Interlocutores não descartam medidas contra o país, mas a aposta maior agora é contra as autoridades aqui do nosso Brasil. E os Estados Unidos dizem encarar condenação com máxima seriedade. E o Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos falharam, diz um artigo do jornal The New York Times. E Bolsonaro pode ficar inelegível até 2060. Lei da ficha limpa diz que 8 anos começam a contar somente após o cumprimento da pena. E também no especial do Valor Econômico do Exército, a condenação, a trajetória de Jair Bolsonaro. Veja material especial com gráficos e galeria de fotos. O ex-presidente foi condenado por golpe. E o César Felício escreve o seguinte texto ao jornal Valor Econômico. Mesmo condenado, Bolsonaro permanece como uma ameaça institucional. Ainda no judiciário, temos aqui um destaque que o julgamento da ação sobre golpe mostra como o STF é diferente da Lava Jato. E Tarcísio diz que Bolsonaro é vítima de sentença injusta do Supremo Tribunal Federal. Também Lula diz que Tarcísio é um serviçal de Bolsonaro, sem personalidade. E aqui também temos sobre as brechas que Bolsonaro ainda tem para recorrer e até anular o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Porém, a expectativa não é promissora, de acordo com os especialistas. E Kassab reúne PSD após a condenação de ex-presidente e reafirma apoio à anistia sob desconfiança de aliados. Na pauta do encontro, de acordo com a assessoria de Kassab, estavam temas como a adoção do voto distrital misto nas eleições. A anistia não foi discutida na ocasião. E sobre filmes, o Agente Secreto abre o Festival de Brasília em clima de comemoração política. O marasmo das falas institucionais foi quebrado por um grito vindo da plateia: sem anistia. Mauro Cid escapa de expulsão das Forças Armadas, mas manterá o seu pedido de aposentadoria. Apenas militares condenados a mais de 2 anos são alvo de representação no Ministério Público Militar. E o governo avisa a base aliada que não apoiará projeto de Alcolumbre sobre anistia caso iniciativa fira STF. O presidente do Senado está capitaneando um texto intermediário. E agora um outro assunto, que governadores aliados de Bolsonaro dizem que decisão do Supremo aumenta a polarização e defendem a anistia. E aqui o Valor nos traz uma matéria com uma fala da ministra Carmen Lúcia. E na ocasião ela disse que a ação não dá imunidade contra autoritarismo. A ministra definiu o julgamento que levou à condenação de Bolsonaro e de outros réus, um encontro do país com o passado. E Cristiano Zanin disse que o ex-presidente não se limitou ao discurso. Logo no início do voto, Zanin rejeitou todas as preliminares apontadas pelas defesas. E a sessão da primeira turma foi repleta de recados a Fux. A resposta mais incisiva foi dada por Moraes, que exibiu imagens para rebater indiretamente o voto do ministro Luiz Fux. E o voto de ministra mostra que direito pode ser sim entendido. Carmen Lúcia compartilhou com a audiência as razões pelas quais acontecia ali um julgamento histórico. E também na próxima matéria do Valor Econômico, fala sobre a visão dos brasileiros sobre os Estados Unidos e China. Para analista, um dos principais fatores do derretimento do governo nas pesquisas é o erro na estratégia de comunicação. E agora um outro assunto sobre a política nacional, aqui diz que a ampliação da isenção do imposto de renda pode ter um texto alternativo. Aliados do Planalto articulam para que o presidente da CAE inclua na pauta um projeto de autoria de Eduardo Braga.
apresentado em 2019. E governo estuda retirar apoio a projeto que altera a lei das sociedades por ação. Decisão do Executivo decorre de mudanças feitas pelo relator na última versão do PL. Agora, um outro destaque para Lula: provas basearam condenação. O presidente voltou a defender que o deputado Eduardo Bolsonaro seja cassado. E a CPMI do INSS aprova quebra do sigilo bancário de investigados. Já no outro assunto, Barroso encerra julgamento que condenou Bolsonaro e diz que o processo é divisor de águas no Brasil. Apesar de não fazer parte da primeira turma da corte, o ministro assumiu a presidência momentaneamente para fazer uma declaração final no julgamento. E as defesas de condenados por tentativa de golpe vão recorrer no Supremo Tribunal Federal. E os advogados do ex-presidente se dizem indignados. Os advogados Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno, do ex-presidente, reiteraram o entendimento de que Bolsonaro deveria ter sido julgado pela primeira instância ou no plenário do Supremo Tribunal Federal. E após a condenação de Bolsonaro, Lula diz não temer novas sanções dos Estados Unidos e promete reagir. Não tem provocação contra o Trump. Qualquer coisa que fizermos é uma resposta à provocação dos Estados Unidos. Vou adotar todas as reciprocidades necessárias, afirmou Lula em entrevista. E por último, primeira turma do Supremo Tribunal Federal condena Bolsonaro e 7 aliados por golpe de Estado. Por 4 votos a 1, o colegiado considera o ex-presidente culpado por trama golpista e aplica a pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Julgamento é inédito na história brasileira. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é sábado, dia 13 de setembro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques pelo site do Jornal O Globo. Logo no início do site, temos aqui um assunto que é o destaque para a trama golpista. Defesas de Bolsonaro e demais réus buscarão reduzir penas e usarão saúde e idade para obter domiciliar. Sem perspectiva de mudança na posição dos magistrados sobre a culpa, a principal frente será minimizar os danos. E saiba também se e quando o benefício pode ser concedido aqui sobre a prisão domiciliar para o ex-presidente. Também temos aqui sobre um assunto sobre o futuro dos militares. Forças Armadas veem condenações no Supremo Tribunal Federal como uma página virada, mas projetam novos desgastes com prisões e julgamento. Já no próximo assunto, condenado por trama golpista, Bolsonaro é alvo de outras 7 investigações no Supremo Tribunal Federal. E ainda sobre política, temos aqui um destaque para o presidente do PL, ele que deu uma entrevista ao Jornal o Globo. O Valdemar Costa Neto disse o seguinte: o tema no Supremo Tribunal Federal está liquidado. É hora de outras estratégias. E temos aqui uma matéria sobre a prisão de outros ex-presidentes. Collor em a cobertura, Lula e Temer na Polícia Federal. As celas em que ex-presidentes brasileiros ficaram detidos. Na economia, temos aqui esta seguinte matéria. Com subsídios bilionários e chuvas abaixo do esperado, preço da energia sobe além da inflação em 2025. Com menos precipitações, nível dos reservatórios cai e exige o acionamento de usinas termoelétricas mais caras. Conta de luz residencial deve fechar o ano com uma alta de 7%, acima dos 4,8% esperados para o IPCA. Agora um outro assunto, muito além do drink. Veja os alimentos que podem conter álcool. Produtos que passam por fermentação ou que contenham muito açúcar podem apresentar resíduos alcoólicos. E sobre a COP30 Amazônia, temos aqui a matéria que diz que crise de hospedagens em Belém já atinge até a ONU, que terá delegações menores na COP.
Agora, um outro assunto para o setor portuário, que também é um destaque neste sábado. O governo vai leiloar canais de acesso a portos. Modalidade é novidade em concessões. E sobre longevidade, Japão quebra recorde com quase 100 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. E a esmagadora maioria são mulheres, de acordo com o levantamento do governo japonês. Sobre polarização política. Trump minimiza a direita radical nos Estados Unidos e afirma que o problema do país é a esquerda e, segundo o presidente norte-americano, são cruéis e horríveis. Em entrevista, Trump rejeitou a sugestão de que existem extremistas em ambos os lados do espectro político nos Estados Unidos. Já Anselmo Góes escreve o seguinte texto ao jornal o Globo. Cachê de R$800 mil para Leonardo faz o Ministério Público agir contra prefeito de Teresópolis, no Rio de Janeiro. O órgão pede a suspensão do evento, apontando um gasto desproporcional. Agora, na seção de mais notícias, temos aqui sobre airbags e inteligência artificial, fazendo referência à segurança em quedas. Engenheiros de Dubai criam um avião que pode se salvar sozinho. E para um perrengue europeu, australianas fazem confusão com reservas de hotel e se hospedam em convento durante férias lá na Itália. Agora, um outro destaque. A MS faz aposta bilionária em caneta contra a obesidade e quer competir com Ozempic. Já no Rio de Janeiro, temos a primeira matéria que vai tratar sobre a preservação de patrimônios. Leis aprovadas na LERJ que criam patrimônios culturais não têm efeito prático, diz INEPAC. O Instituto Estadual do Patrimônio Cultural é responsável pela gestão e proteção do patrimônio cultural no Estado. Tem, entre outras prerrogativas, as de registrar bem e definir medidas de preservação. Agora, um outro assunto para bloqueios nas estradas. A contagem regressiva em 24 horas começa a descida histórica do conjunto transportador na Serra das Araras. Com 840 toneladas e 59 eixos, carga sairá de Piraí na madrugada de domingo para segunda. Serra das Araras terá bloqueio totais e também parciais. Agora também sobre Carta do Rio, restaurantes cariocas e da região serrana se unem para divulgar vinhos produzidos no estado. E sobre o gelato, sobremesa refrescante. Aqui diz nesta matéria que a tradição italiana ganha cariocas e vira agora um hábito nas ruas do Rio de Janeiro. Agora um outro assunto sobre esportes. Temos aqui um destaque para o ídolo do Palmeiras, que o Felipe Melo curte nova fase como comentarista e quer ser treinador. Ídolo no Palmeiras e no Fluminense, o ex-volante curte o momento como analista de futebol na TV e se inspira em Diniz, em meio à preparação para virar técnico. E na oportunidade, ele disse em entrevista ao Jornal Globo que serei treinador e não vou trabalhar no Brasil no início. E com Copa do Brasil só em dezembro, Fluminense pode focar no Brasileirão e na Sul-Americana para garantir Libertadores. Único time vivo em 3 competições, Tricolor recebe o Corinthians antes de visitar Lanús, da Argentina, no torneio continental. Em uma competição estudantil, que também é destaque nesta manhã, Intercolegial tem fim de semana marcado por disputas na quadra e no tatame. O judô retorna após 5 anos e basquete define finalistas, e esse evento segue com campanhas solidárias. Também temos aqui um destaque sobre espiritualidade e bem-estar. Os impactos do consumo excessivo de álcool na vida cotidiana e também na prática de exercícios físicos. Aqui diz que o álcool compromete a hidratação corporal, prejudicando diretamente na recuperação muscular, reduzindo inclusive a coordenação motora e principalmente atrapalhando a qualidade do sono. Agora, outro destaque, já
no site de notícias do Correio Brasiliense na manhã deste sábado. O grande destaque é para a trama golpista, como vimos em todos os jornais ainda neste sábado. Os momentos marcantes do julgamento histórico de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, as defesas de Bolsonaro e outros condenados anunciam recursos. Advogados adotam tom crítico em relação às penas aplicadas pela primeira turma aos sentenciados por golpe de Estado. E Carlos Bolsonaro alfineta Mauro Cid. E agora o Congresso será campo de batalha sobre anistia para golpistas condenados. Iminência da prisão de Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, mobiliza a oposição para aprovar projeto de perdão amplo, geral e restrito. Desafio, entretanto, é alinhar a estratégia com o Centrão. E falando sobre política internacional, veremos mais sanções dos Estados Unidos contra ministros, diz um pesquisador. E ainda para ele, o governo Trump vai buscar influenciar ainda mais no processo político brasileiro. Agora, na medicina, uma nova técnica detecta sinais precoces do Alzheimer antes mesmo dos primeiros sintomas. Um teste experimental desenvolvido nos Estados Unidos identifica no cérebro alterações associadas à demência, abrindo caminho para um exame de detecção precoce. E sobre política nacional, temos aqui um destaque para as eleições do próximo ano. Governadores de direita acenam a base bolsonarista após julgamento no Supremo Tribunal Federal. Também temos aqui no Judiciário que, sob escolta policial, Bolsonaro passará por um procedimento médico. E a imprensa internacional elogia a condenação de Bolsonaro. E aqui temos também texto de opinião do Correio Brasiliense. Condenação de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal não exclui a conciliação. E um próximo assunto para esportes sobre marcha atlética é que Caio Bonfim ganha prata histórica nos 35 quilômetros no Mundial de Tóquio, no Japão. E um caso de violência, o assassino da líder quilombola, Mãe Bernadette, é preso na Bahia. E sobre o escândalo do INSS, a Polícia Federal amplia cerco, faz prisões e vê dinheiro do INSS gasto com luxo. E no transporte, comissão aprova projeto que institui tarifa zero no transporte público do Distrito Federal. No cinema, público do Festival de Brasília exalta Kleber Mendonça e o filme O Agente Secreto. Lembrando que esse Festival de Brasília celebra 60 anos em 2025. E a atriz Fernanda Montenegro é a grande homenageada no festival. Já em cidades, temos aqui a celebração no Memorial JK, reuniu autoridades e pioneiros. Em um caso de investigação também do Sul, quadrilha viaja a Brasília e aplica golpe da loteria em idosas. Sobre o trânsito, bancário que atropelou e matou diarista no Noroeste é solto pela Justiça. Também temos aqui que a Polícia Civil do Distrito Federal desarticula esquema de 121 milhões de reais em loteamento irregular. Também temos aqui o caso de resgate, que as capivaras roubam a cena em visita inesperada à Papuda e elas precisaram ser resgatadas aí pela equipe. Ao CB.poder temos uma entrevista em destaque que o Tribunal de Contas do Distrito Federal aposta em inteligência artificial e modernização às vésperas dos 65 anos. E o Correio traz também aqui um caso de um golpe. Concessionária fantasma era base para golpe milionário de motos no Distrito Federal. Os suspeitos se passavam por funcionários de uma concessionária e anunciavam vendas em sites e nas redes sociais. E agora, um caso que aconteceu lá no Distrito Federal, em Taguatinga. Enfermeiro que dopava pacientes para roubar joias é preso.
e a polícia encontrou mais de 100 medicamentos na casa do suspeito, que inclusive tinha sedativo e remédio de uso controlado. E o homem não apresentou receita para nenhum deles. Também temos aqui sobre a moda circular, que a nova edição do festival chamado Ao Desapego ocorre hoje, neste sábado, dia 13 de setembro. Na política, primeiro assunto é para as fraudes na Previdência, que a Ferrari é apreendida em operação que mirou careca do INSS. Segunda matéria sobre o Bolsonaro condenado, como um cartão falso de vacina se tornou o germe da condenação. A ação penal que condenou Bolsonaro por golpe de Estado começou com uma investigação da CGU para obter o cartão de vacina de ex-presidente. Já Nicolas incentiva a demissão de extremistas de esquerda. Ele diz que o movimento começou. A publicação fez parte de uma sequência de publicações feitas pelo político no mesmo dia em que um estudante foi preso no interior do Espírito Santo, após ser ameaçado parlamentar de morte. E Janja posta memes depois de condenação de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Na quinta-feira, primeira turma do STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Na Editoria Brasil, temos aqui um vídeo que está viralizando nas redes sociais. Vacas vêm à grama após 6 meses e a reação emociona o público. Sobre o caso de espancamento da morte que aconteceu em escola. A morte após agressão, no caso a menina, teria batido a cabeça ao recusar um beijo. A criança de 10 anos morreu após ter sido agredida dentro de uma escola municipal de Belém do São Francisco, no sertão de Pernambuco. Esse caso, inclusive, é investigado ainda pela Polícia Civil. E um caso também que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, ainda na Editoria Brasil. Um idoso morre após ser atacado por 4 cães pitbulls no Rio Grande do Sul. Ele chegou a ficar internado em coma induzido na unidade de tratamento intensivo do Hospital de Pronto Socorro da capital gaúcha, mas infelizmente ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. E sobre ressarcimento, 1,29 bilhão de reais já foi ressarcido a aposentados e pensionistas. Mais de 2,3 milhões de beneficiários aderiram ao plano de devolução e 99% devem receber os valores corrigidos pelo índice da inflação diretamente em suas contas. Na economia, pontos de recarga de veículos elétricos crescem 14% em 6 meses. A Fazenda reduz a estimativa de crescimento do PIB de 2025. Sobre o mercado financeiro, o dólar recua a R$ 5,35 e fecha no menor valor desde junho de 2024. E para o agronegócio, produção de grãos no Distrito Federal cresce 18,1% e chega a 931,5 mil toneladas. E nos destaques internacionais, Nepal tem primeira líder mulher após turbulência de protestos na região. E funcionário revela o que Elizabeth II disse quando soube que ia morrer. Sobre relações exteriores, Embaixada dos Estados Unidos intensifica críticas ao Supremo Tribunal Federal após julgamento. E nos Estados Unidos, mais outro destaque, pai entrega suspeito de matar o ativista Charlie Kirk. Já no caderno Ciência e Saúde, câncer de pulmão pode manipular cérebro para acelerar metástases. Também temos aqui sobre as descobertas científicas que um rato turista que viajou para Berlim acende alerta à saúde mundial. E no meio ambiente, conheça o escudo invisível da Amazônia contra 27 doenças. Também na astronomia, temos aqui sobre os objetos interestelares que atuam como sementes de planetas. Já no site do jornal Folha de São Paulo, deste sábado, primeiro assunto,
dizendo que o vice-presidente do PT declara apoio a ex-interventor para o governo do Distrito Federal. O Washington Quaquá disse que vai defender a aliança em torno da candidatura de Ricardo Capelli, do PSB, embora petistas falem em lançar nome próprio. E votos do julgamento de Bolsonaro expõe Moraes incisivo e Fux bacharelesco. Sustentação oral de Fux supera romances de Machado de Assis e os Lusíadas em número de caracteres. E ainda na política, sobre o julgamento do ex-presidente, Kassab reúne PSD após condenação de Bolsonaro e reafirma apoio à anistia sob desconfiança de aliados. E sigla defende que projeto para revogar punições seja pautado, mas liberou bancada a votar como quiser. E temos aqui um texto de opinião do jornal Folha. E eles escrevem o seguinte: o custo da deslealdade à democracia. Condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro representa um passo importante na interrupção do legado de impunidade no país. Ainda falando sobre o ex-presidente, Brasil pune golpe de Estado por menos tempo que outros países e anistia tentativas fracassadas. Legislação e história nacional são complacentes com o golpismo, dizem os especialistas. Também entenda saldo e os próximos passos do julgamento da trama golpista no STF. Já um destaque do Folha Jus diz o seguinte: Constituição não veta, mas não vejo argumento para anistiar Bolsonaro, diz um ministro aposentado do STM. E pena de Bolsonaro deve permitir regime semiaberto a partir de 6 anos de prisão. Decisão sobre onde ex-presidente vai cumprir pena por tentativa de golpe de Estado cabe a Alexandre de Moraes. E agora os grupos da direita usam o caso de Charlie Kirk e Nepal para defender o Bolsonaro. Esse episódio mostra que a polarização política é global e explora conforme a conveniência. Já no site do Estadão, na manhã deste sábado, primeiro assunto: divórcio brasileiro surgiu com clareza no julgamento de Bolsonaro. Não se trata de uma divergência entre esquerda ou direita, mas sobre o sentido da regra em uma democracia republicana, escreve o cientista político nesta coluna de estreia. Já Vera Rosa escreve o seguinte texto: com o barco de Jair Bolsonaro em chamas, Centrão se prepara para pular ao mar. E o Supremo deve abrir prazo para recursos de Bolsonaro no mês de outubro. Agora sobre meio ambiente. Ipês coloram ruas e antecipam primavera, mas porque vários tipos têm florido ao mesmo tempo. Branco, roxo, rosa ou amarelo. Espécie só existe no país e anuncia a chegada da nova estação, mas também carrega alerta climático. Já na seção de opinião do Estadão, temos aqui o primeiro texto: Bolsonaro, um cadáver insepulto. Sob inspiração do golpista condenado, os liberticidas continuarão a atazanar a vida dos brasileiros. Já no segundo texto é sobre a escalada dos crimes de trânsito. Afrouxamento da lei e da fiscalização resulta no óbvio: mais infrações e mais violência. Também temos aqui sobre uma ideia muito ruim. Ao sustar escolas cívico-militares, o TCE de São Paulo explica didaticamente os óbvios problemas do programa. Em um assunto internacional, que também é um destaque nesta manhã, Trump propõe grandes sanções à Rússia, mas só se os europeus deixarem de comprar o petróleo russo. No site de notícias do Supremo, temos a primeira matéria, que o STF assegura direito de escolha de local do Juizado Especial Federal para propor ação contra a União. A decisão, tomada em julgamento de recurso com repercussão geral, será aplicada a casos semelhantes. Já numa próxima matéria, diz que decisão de banca de heteroidentificação de cota racial pode ser discutida na Justiça, diz o Supremo. O plenário reafirmou o entendimento sobre controle judicial em concursos públicos.
E ainda sobre a repercussão do julgamento de Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal destaca a missão histórica do tribunal na conclusão do julgamento. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que o processo foi público e transparente, baseado em provas e com respeito às garantias legais e constitucionais. Já no site da Agência Brasil, temos aqui o primeiro assunto em destaque para a economia, que diz que o emprego no comércio Brasil-China cresce mais que nas demais parcerias. E essa expansão chegou a 62% em 14 anos, revela um estudo. Já na cultura, o escritor Paulo Henriques Brito é o mais novo acadêmico da ABL. E a cerimônia de posse ocorreu ontem, na noite de sexta-feira. E no judiciário, Bolsonaro pode ser preso até dezembro, se recursos forem rejeitados. O cumprimento das penas não é imediato, porque os réus ainda podem recorrer. E na economia, acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA será assinado no dia 16. Essa parceria permitirá o acesso ao mercado de 4 países europeus. Também temos aqui na área da cultura que uma mostra de cinema francês apresenta visões sobre a crise ambiental. E essas exibições vão até o dia 16 de setembro, lá no estado paulista. Na saúde, temos aqui a notícia que Fiocruz e Panamá vão ampliar a capacidade de produção de vacinas. Memorando de entendimento foi assinado ontem, sexta-feira. Um outro assunto neste sábado em destaque: quase 50% dos turistas usam redes como fonte de informação de viagem. E a pesquisa aponta agências e blogs como menos populares. Também temos aqui que os Estados Unidos retiram taxa das exportações nacionais de celulose e ferro-níquel. E em 2024, o Brasil exportou quase 1,84 bilhão de dólares desse grupo de produtos. Isso na educação, inscrições para a Olimpíada de Eficiência Energética já estão abertas e o prazo vai até o dia 30 de setembro. Também no Rio de Janeiro, família identifica corpo da jovem que desapareceu na Praia do Leme. Namorado de Niquele Pereira Santana permanece desaparecido. E por último, na editoria de economia da Agência Brasil, o dólar cai para R$ 5,35 no Brasil, que é o menor valor em 15 meses. Perspectiva de cortes de juros pelo Fed fez a moeda ter queda. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui no nosso país, na edição deste sábado. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui e mais uma vez fica o convite para você continuar acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.